Hoje, a gente vai usar umas lentes filosóficas para fazer algo um pouco diferente, um diagnóstico. E o nosso paciente? Ah, é um dos vilões mais complexos que a cultura pop já viu. Então, vamos nos preparar para entender a fundo a mente do Thanos. Eu sou inevitável. Essa frase, ela define o Thanos. Não é só uma ameaça, sabe? É uma declaração de princípios, uma declaração filosófica. Ele não se enxerga como um vilão ou um conquistador, não. Ele se vê como um agente do destino. E é essa certeza absoluta, que a gente vai investigar hoje. E se a gente parasse de chamar ele de titã louco e começasse a tratar ele como um paciente? E se todo aquele plano genocida fosse, na verdade, o sintoma de uma patologia espiritual, algo bem profundo e complexo? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos usar uma estrutura filosófica bem específica para analisar a condição dele. E aqui está o ponto central. O Thanos não quer destruição por destruir. Ele não é um niilista que ama o caos. Pelo contrário, ele é um idealista, um filósofo malthusiano levado ao extremo. O objetivo dele é o tal equilíbrio universal, uma ordem que ele considera tão perfeita, mas tão perfeita, que ele está disposto a sacrificar metade do universo por ela. É um idealismo doentio. Para conduzir essa nossa análise, a gente vai seguir 6 passos bem claros. Primeiro, vamos entender a origem da filosofia dele. Depois, apresentar as ferramentas de diagnóstico. Aí a gente vai eliminar as possibilidades erradas para então revelar o diagnóstico principal, as complicações e o prognóstico final. Vamos começar. Tudo começa aqui, em Titã. A experiência de Thanos em seu planeta natal o convenceu de que existe uma lei suprema, uma lei que ele chama de equilíbrio universal. E esse princípio se torna o geral dele, a grande ideia com G maiúsculo que vai governar absolutamente todas as suas ações dali para frente. Bom, para diagnosticar o Thanos, não dá para usar qualquer coisa. A gente vai usar um sistema filosófico bem sofisticado, o quadro das 6 doenças do espírito. E calma, não são doenças médicas, mas sim desequilíbrios na forma como um ser se relaciona com o mundo real. Mas antes de olhar o quadro completo, a gente precisa entender os 3 pilares dele. Primeiro, o geral. Pensa nisso como uma teoria abstrata, a grande ideia. Tipo o equilíbrio do Thanos. Depois, vem o individual, que é a coisa real, concreta. Uma pessoa, um planeta, a vida como ela é. E, por fim, as determinações, que são as ações que conectam a teoria com a prática. A saúde espiritual nesse sistema está no equilíbrio entre esses 3. E aqui está o nosso quadro de diagnóstico. Ele organiza as 6 doenças em 2 eixos, tá? Na vertical, a gente tem os 3 pilares que acabamos de ver. Na horizontal, as patologias de carência, ou seja, quando falta um pilar, e as de recusa, quando um pilar é rejeitado de propósito. Agora sim, com essa ferramenta em mãos, vamos descobrir o que o Thanos tem e o que ele não tem. Como em todo bom diagnóstico, o primeiro passo é eliminar o que não se encaixa. Então, vamos passar rapidinho por 3 doenças que o Thanos, com certeza, não tem. Primeiro, a arrorátia, a recusa da ação. O paciente com arrorátia é passivo, ele se retira do mundo. O Thanos é o exato oposto disso, né? A filosofia dele é de intervenção total, violenta. Ele não é um monge asceta, ele é um cruzado. Então, a arrorátia, descartada. A próxima, a católia, a recusa do geral. A pessoa católica rejeita grandes ideias, grandes teorias e foca só no que é prático, no aqui e agora. Já o Thanos, ele é um metafísico, obcecado pela sua grande ideia de equilíbrio. Ele chega a ignorar a solução prática, que seria dobrar os recursos, porque ele está totalmente a serviço da teoria. Então, a acatólia também está fora. E, por último, a catolita. Essa é a falta de um princípio, de um norte. Ela causa uma ação sem propósito, uma angústia. Claramente, esse não é o problema do Thanos. Ele não tem falta de um princípio. Ele tem um excesso perigosíssimo de um só. Ok, agora que a gente eliminou o que ele não tem, chegamos ao coração da patologia dele. O diagnóstico principal, a raiz de tudo, do jeito que ele enxerga o mundo, é a toditita. A toditita é a doença da perfeição. Ela acontece quando alguém se apaixona tanto por uma ideia abstrata que a realidade, com toda a sua bagunça, com suas imperfeições, se torna simplesmente inaceitável. O paciente com todetita, ele não consegue aceitar uma manifestação real, individual, da teoria perfeita que ele tem na cabeça.
Isso nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que não só dobrar os recursos? A resposta está exatamente no diagnóstico. Pensa bem, dobrar os recursos é uma solução que valoriza o individual, a vida concreta de cada ser. Agora, dizimar metade da população é uma solução que valoriza o geral, a pureza matemática da teoria. Para alguém que sofre de toditita, essa escolha ela é inevitável. A beleza da equação sempre vai vencer a complexidade da vida. Mas a todetita é só a doença cognitiva? É o jeito que ele pensa? A coisa se complica com outras duas condições que governam a vontade e a moralidade dele. Aquela famosa vontade de ferro dele é, na verdade, um sintoma da oretita aguda. É a doença do grande impaciente. É uma vontade tão gigante, tão hipertrofiada, que tenta impor a teoria na marra. Só que essa vontade não cria ações de verdade, ela cria o que a gente chama de simile-determinações. São atos que parecem reais, mas que a própria realidade rejeita. O estalo é o maior exemplo disso. O universo desfaz tudo 5 anos depois. No fim das contas, Thanos não é o destino. Ele é como Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento com um capacete de papelão. A terceira doença é a justificativa moral dele, a atodetia. Se a todetita é a incapacidade de enxergar o individual, a atodetia é a escolha consciente de recusar o individual. É a doença do sacerdote, daquele que acredita na sua verdade de forma tão cega que qualquer sacrifício de indivíduo se torna não apenas aceitável, mas necessário. E não existe exemplo mais forte e doloroso disso do que o sacrifício da Gamora. Naquele momento, ele reconhece com toda clareza o valor do indivíduo, a única coisa que ele ama no universo. E mesmo assim, ele conscientemente o recusa. Ele o sacrifica em nome do seu princípio geral. É o ato sacerdotal definitivo. E isso nos traz à última parte do nosso diagnóstico. O que acontece com um paciente como Thanos depois que ele, enfim, alcança seu objetivo? Depois da oretita aguda, a vontade impaciente, vem a oretita crônica. É a chamada tristeza depois da vitória. Acontece quando a grande ideia, o geral, é tão completamente imposta que não tem mais nada para fazer. É o vazio que surge depois que a missão está 100% cumprida. Então, aquela cena famosa do Thanos no jardim dele, vendo o pôr do sol, aquilo não é um retrato de paz ou contentamento. É a manifestação da oretita crônica. É o sintoma de um propósito que se apagou no exato momento do seu sucesso, deixando para trás só uma melancolia terminal. É a solidão do artista cuja obra-prima, finalmente, ficou pronta. E aqui está o diagnóstico completo. Uma progressão de patologias em 4 etapas. Tudo começa com a toderetita, a obsessão pela teoria perfeita. Isso se manifesta através da oretita aguda, a vontade violenta de impor essa teoria. É justificado pela atodetia, a recusa moral de tudo que vai contra a teoria. E termina na oretita crônica, o vazio do sucesso. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A história do Thanos sugere que o maior perigo talvez não venha daqueles que querem simplesmente destruir tudo, mas sim daqueles que, nesse desejo por uma ordem perfeita, estão dispostos a apagar a própria vida para alcançá-la. Fica aí a reflexão.